E hoje nós vamos ver como é que eu posso dizer o que o espírito espera dessa. Que é muito diferente daquilo que vocês esperam, daquilo que vocês sonham para a vida. E a prática do receber essa informação é exatamente você abrir mão dessa visão humana que vocês têm sobre a vida, sobre o que esperar da vida, e tentar viver aquilo que o Espírito espera da vida. Vai ser isso que nós vamos conversar hoje. Mas é um boicote em cima de boicote, né, pai? Como assim? A mente boicotando o tempo todo, né? É, porque ela está defendendo a humanidade dela. Ela não vai pegar os pontos fáceis. Mas veja, se você acredita que é o Espírito, se você acredita que está encarnado, se você acredita que é uma oportunidade de elevação espiritual, O movimento precisa ser feito, né? é esse. O movimento é esse. Eu já estava agora há pouco, nós veio para discutir coisa lá da casa dela, e nós estávamos conversando, e eu estava dizendo para ela, tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que todo espírito é chave de cor. Diz assim, qual a razão, como é que se justifica o dogma da encarnação? Todo espírita sabe essa resposta, porque quando o evangélico diz, não existe reencarnação, existe sim, existe, é a justiça de Deus, a justiça de Deus que dá uma nova oportunidade. Pois bem, vocês estão tendo essa nova oportunidade. E daí? O que vocês estão fazendo com ela? Essa justiça que é falada ali não é uma justiça castigo, é uma justiça chance, nova oportunidade. Ou seja, é um ato amoroso de Deus com seus filhos. O que vocês estão fazendo com o amor de Deus? Vivendo a mesma coisa que todo ser humano vive? Não é assim. Então nós vamos viver isso aqui e eu vou dizer uma coisa. É muito diferente do que vocês imaginam que seja a vida. Então, por favor, eu sei que vai chocar muita gente. Fica à vontade para gritar e espernear. Quando quiser. Ela vai ler a pergunta 266. Vou ler esse aqui, tá fácil, tranquilo. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Como nós vimos na vez passada, o espírito, a vida para o espírito é uma sucessão de provas. E como nós vimos também na vez passada, o espírito escolhe as suas provas. E aí vem o cadeco, como todo ser humano, e diz, espera aí, tá certo, se eu posso escolher as minhas provas, claro que eu vou escolher a prova que é menos dolorosa para eu, humano. Ouça a resposta do Espírito da Verdade. Pode parecer-vos a vós, ao Espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar.
Deste pedacinho nós temos duas informações. Outra pachachi a sua maneira de pensar. O que é pensar? Pensar? Já o raciocínio. Já o raciocínio. Mas o que você faz com o pensamento? Quando você pensa uma coisa, o que você faz? Hã? Não. Desejo? Uma interpretação. Julgamento. Interpretação. Você interpreta a coisa através do pensamento. Então, ela está sentada ali, numa posição. Se você for raciocinar, pensar sobre a posição dela, você vai criar uma interpretação. Ela está sentada assim por causa disso, por causa daquilo, não está sentada daquele jeito por causa disso, por causa... Isso é uma interpretação que você faz. Você não sabe por que ela está sentada aqui. E é relativo, né, pai? Sim, Um vai achar que é porque está com dor na coluna, outro que é porque ela está prestando atenção. Não tem problema nenhum, mas é uma interpretação que você está criando, que você está criando. E como diz o Espírito da Verdade, sem a influência da encarnação, o Espírito interpreta de uma forma completamente diferente da que você interpreta. Você, Espírito encarnado. Essa é a primeira grande informação sobre a forma como do que o Espírito espera da vida. Ele interpreta a vida humana de uma forma completamente diferente do que vocês interpretam. Ou seja, sem ilusão. Calma, calma. Por enquanto fica com a informação que a interpretação dele é diferente da sua. Porque se você não tivesse informação, você nunca vai mudar a sua interpretação. Por quê? Porque você acha que você está certo. Então a primeira coisa para aquele que quer promover a sua reforma íntima é começar a interpretar a vida de uma forma diferente. Ou, pelo menos, não achar que a interpretação que ele tem agora é a certa. Duvidar da sua própria análise. É a minha análise humana, não é a certa. Porque, como eu disse agora há pouco para você, o grande problema é que o ser humano quer fazer um universo a partir das interpretações humanas dele. E o que está dito aí? Que lá a interpretação é diferente. Então não tem como você interpretar como é o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Como se age no mundo espiritual? Você não tem como saber como é, mas você tem como saber como não é. Como não é? Como não é o mundo espiritual? Como nós pensamos. Como você pensa que é. Esse é o primeiro ponto. Porque, sabe, vocês criaram, e todas as religiões, um céu humano. Não é só no espiritismo. Sabe o árabe? Sabe o árabe quando morrer para onde vai? Vai para uma tenda onde tem 40 virgens esperando ele. A mulher árabe não quer morrer.
Agora o homem está louco para ouvir. Veja, é aquela interpretação do que é bom para o humano, é bom para o espírito. Não é. Esse é o primeiro aspecto. E é um aspecto fundamental para a sua espiritualização, ou seja, para alcançar a elevação espiritual. Sabe por quê? Porque toda religiosidade que você vive é fundamentada na lógica humana. É aquilo que o ser humano interpreta que é bom para ele. E quem diz que o que é bom para você é bom para Deus? Ali está dito exatamente o contrário. O que é bom para o ser humano não é bom para o espírito. Mas também tem uma coisa, pai. Então, por exemplo, esses avatares que vieram, que a gente chama de avatares, por exemplo, Jesus, Cristo, Buda, Krishna, não que eles não tenham trazido a boa nova, mas a maneira como a gente interpreta é uma maneira humana que favorece o viver humano. Os ensinamentos dos mestres foram colocados à disposição da interpretação humana, do desejo humano, do anseio humano, quando eles nunca se apegaram a isso. A passagem que mais pode marcar essa para vocês é a passagem de Pedro, no início que o Cristo vai começar a conversar. Ele diz assim, reúne os apóstolos a primeira vez e diz assim: nós vai fazer nossa pregação, no final nós vai fazer luz além e eu vou ser crucificado. E aí Pedro diz, regemos a Deus para que isso não aconteça. E a resposta do Cristo é exatamente isso. Cala a boca, ser humano. Não, desculpa, cala a boca, você está parecendo um ser humano. Você acha que eu não vou beber até o último gole do cálice que o Pai me deu? Mas ele primeiro fala, você está parecendo um ser humano. E aí com isso ele mostra exatamente isso, que o anseio humano não tem nada a ver com o anseio espiritual, que a interpretação das coisas da vida do ser humano não tem nada a ver com a interpretação das coisas espirituais. Isso vale, eu estou falando do espiritismo porque nós estamos usando o livro do Espírito, mas isso vale para qualquer religião. É por isso que lá atrás eu disse, a sua religiosidade atrapalha a sua espiritualização. Porque a religião não religa a Deus. Porque religar-se a Deus é se despir de tudo. Ela lhe liga cada vez mais na humanidade. Porque ela é totalmente fundamentada no bom e não no bem. Sabia que tem diferença entre bem e bom? Qual é a diferença? O bom está relacionado ao material. Não. Bem está relacionado a Deus. E o bom é aquilo que eu gosto do bem. O bom não está relacionado a mim. Ao ser humano, aos anseios humanos, às suas vontades, aos seus desejos, aos seus gostos. Ou seja, a sua interpretação humana da vida.
Então, quem quer promover a reforma íntima, a primeira coisa é entender isso. Essa interpretação que eu tenho hoje não vai me aproximar de Deus. Não vai me levar a promover a reforma íntima. Eu preciso tentar viver com aquilo que o Espírito vive. Isso é elevar.